João capítulo 4, versículo 43, diz assim a palavra de Deus. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava morto. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Então entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém? Pai, te damos graças pela leitura da tua palavra. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O texto que nós acabamos de ler conta-nos a história da cura de um filho de um homem que era oficial do rei. Esse homem fazia parte da equipe e do exército do rei. A palavra do Senhor vai nos falar que depois que Jesus conversa com a mulher samaritana e um grande avivamento acontece na cidade de Sicar, que é uma cidade de Samaria, Jesus ele vai sair daquela região e foi para a Galileia. A intenção de Jesus era ir diretamente para Cafarnaum, mas a palavra de Deus nos diz que ele foi para a Galileia. E quando ele chega na Galileia, é interessante o relato de João aqui, porque ele vai falar-nos o porquê de Jesus ter ido diretamente para a Galileia. Ele vai dizer que é porque Jesus sabia, ele mesmo testificou, que um profeta não tem honra em sua própria pátria. Nós sabemos, irmãos, que certa vez Jesus, na sua própria terra, foi impedido de fazer muitos sinais, porque o povo da sua própria terra achava que o conhecia demais e o desprezavam por ser alguém que ele cresceu diante dos olhos deles. Quando Jesus falava que ele veio do céu, alguns diziam: não é este filho de Maria e de José? Porventura não estão entre nós os seus irmãos? Como, pois, afirma ele ser filho de Deus? E a palavra vai ser clara em dizer que Jesus não fez ali muitos milagres, porque as pessoas não criam nele, por causa de ser a sua terra. Este relato de Jesus é muito interessante, porque ele fala de algo que é verídico, é algo que nós vemos nos dias de hoje. Deus, ele opera na nossa vida mediante o tamanho da fé das pessoas para as quais ele nos enviou. Então, se a pessoa que Deus enviou para vir ser um instrumento na tua vida for alguém que você acha que lhe conhece demais, ou ser alguém que você acha que não carrega nada de especial, porque você lhe vê sempre, ou é teu vizinho, ou é da tua zona, ou você já se acostumou dessa pessoa, é bem
bem possível que você não receba a dimensão da graça que Deus investiu nessa pessoa. O que Jesus está a falar aqui, está a falar do perigo do espírito ou do pensamento ou da mente de familiaridade. Pessoas estavam a ser impedidas de receber a dimensão da graça de Deus através de Jesus, simplesmente porque Jesus era da terra deles. É por isso que muitos homens de Deus são mais usados quando viajam ou quando vão visitar outras igrejas. É por isso que muitos homens de Deus são mais usados quando eles afastam-se da sua zona, da sua terra local. Por que Deus, quando quis operar na vida de Abraão, mandou que ele saísse da terra de Ur dos Caldeus? Não era somente porque a terra de Ur dos Caldeus era uma terra idólatra, era uma terra envolvida em cultos pagãos, não. Era porque dentro de Ur dos Caldeus, as pessoas teriam dificuldade de separar o Abraãozinho que eles lhe viram a fazer voar papagaios na rua, do Abraão que agora ouve a voz do Todo-Poderoso. Porque esse Abraão nós lhe vimos a crescer. Como é que ele aparece agora e diz que Deus está a falar com ele, que ele vai ser pai de multidões e pai de nações? Então Deus, para poder usar Abraão sem interferências da influência do lugar onde ele foi gerado, Deus faz questão de dizer: sai da tua casa e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Por quê? Porque eu posso falar contigo na tua terra, nem todos vão receber a mensagem, a maioria das pessoas não vai acreditar. Eu notei isto aqui, eu percebi que Jesus falou algo muito verídico. Os milagres mais tremendos que Deus já me usou para operar não foram aqui na minha própria congregação. Os milagres mais assustadores que Deus me usou para operar não foram aqui na nossa igreja, não, foi nas igrejas onde eu vou visitar. Por quê? Porque a expectativa do povo é maior, a fé do povo é maior. Aqui as pessoas conhecem muito, as pessoas estão acostumadas. Há quem até diz: eu já sei do que pastor vai falar no próximo domingo. Não há novidades para mim, já conheço o pastor de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e consequentemente o pastor pode vir carregado de graça e de unção, mas o pensamento preconcebido que você tem de que conhece o pastor e que você não espera nada de novidade vindo da parte dele, vai fazer com que você não receba o que Deus quer trazer para ti através da vida dele. É por isso que Jesus diz: um profeta não tem honra na sua própria terra, por causa do desprezo, por causa do espírito de familiaridade, por causa de pessoas que dizem: eu sei onde ele vive, por causa de pessoas que dizem: até sei o que ele comeu ontem, por causa de pessoas que dizem: até sei quem são os irmãos dele, quem é a família dele, qual é a novidade. Alguns até olharam para Jesus e disseram: que história é essa dele olhar para nós e dizer: eu sou filho do Deus Altíssimo, nós lhe vimos a carregar madeira para fabricar cama e colchão e mesas e cadeiras para todos os vizinhos da localidade. Não é esse carpinteirozinho? Como é que agora que fez 30 anos ele para aqui e diz que eu sou filho de Deus? A Bíblia diz que por causa disso Jesus fez poucos milagres na sua própria terra. Irmão, em condições normais, o primeiro lugar que devia ser beneficiado não são as cidades distantes. O primeiro lugar que devia ser beneficiado é dentro da sua própria terra. Eu te provo com a própria palavra. Quando olhamos para Atos dos Apóstolos capítulo 16, quando o carcereiro percebeu que de uma forma sobrenatural Deus havia disponibilizado o livramento para Paulo e Silas, ele disse que queria se matar, e disseram: não precisas te matar. Ele disse: o que eu devo fazer? Eles disseram: crê
creia no Senhor Jesus e serás salvo. Quem? Você e quem? E a sua casa. A ordem devia ser essa. O primeiro lugar a ser impactado pelo investimento de Deus na minha vida não devia ser o lado de fora, tinha que ser primeiro na minha casa. Só que qual é o problema da minha casa? O problema é aquele que eu acabo de relatar. Nós te conhecemos. Que história é essa de que Deus fala contigo? Nós te usamos fraldas, te lavamos quando você mijava nas calças, te pegávamos pela mão, te levávamos para a escolinha. Como é que você vira para nós e diz: eu sou o pão da vida, aquele que se alimenta de mim nunca terá fome? Como é que você olha para nós e diz: eu sou a água da vida, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas saltarão dele rios de águas vivas que saltam para a vida eterna? Não conseguiam separar o Jesus menino de casa com Jesus Messias, e por causa disso não conseguiram receber da parte do Messias, só receberam da parte do menino. Eu não entendi o que estás a dizer, pastor. Eu estou a dizer para alguém: a parte que você vai receber é a parte que você decide honrar. Se você me honra na dimensão de Dércio Martini, que vive na CMC, que lhe conhece e sabe as suas limitações, de mim só vais receber na dimensão que você me entende. Mas se você olha para mim como homem de Deus, que Deus levantou para ser uma voz de Deus na tua vida, é nessa dimensão que você vai receber. Aleluia. Existe um lugar aonde Jesus entrou em Jerusalém, na entrada triunfal. Sabe por que o poder foi notório? Sim, eu vou te explicar por que o poder foi notório em Jerusalém. Porque quando Jesus entrava, o povo dizia assim: bendito aquele que vem no nome do Senhor. Enquanto na terra dele não lhe aceitam, aqui nós vamos dizer: bendito aquele que vem no nome do Senhor. Levanta a mão e diga: meu Deus, ensina-me a honrar o homem que o Senhor levanta para me abençoar. Aleluia. Jesus declara que um profeta não tem honra na sua própria terra. Se você for, por exemplo, para minha casa, aonde eu nasci, você vai descobrir que eles não me chamam de Dércio. Alguns ainda me chamam de Dedé. Não existe essa coisa de pastor Dércio. Não existe essa coisa de man of God. Isso aí é para algumas pessoas. Mas lá me chamam de quê? Dedé. Mano, Dedé. Por quê? Porque é a dimensão que eles me olham. Não conseguem olhar para mim e ver um jovem que Deus decidiu visitar e investir nele certas cargas e mistérios. Paulo vai dizer isto e vai dizer assim: porque nós possuímos este tesouro em vasos de barro. Precisas ter olhos espirituais para conseguir não se atrapalhar com o vaso, mas olhar para o tesouro dentro do vaso. Precisas ter uma certa dimensão de graça para não se atrapalhar com o vaso. Sim, quando nós compramos água para beber, pastor Luiz, por mais bonita que seja a garrafa, depois que a gente bebe, a gente está nem aí com a garrafa, porque não bebemos a garrafa. O que nos importa é o que está dentro da garrafa, é o conteúdo que nos importa. Então muitas pessoas deixam de beneficiar do conteúdo por causa do vasilhame, por causa do vaso. Paulo está dizendo: nós carregamos este tesouro em vasos de barro. Os vasos podem ser frágeis, os vasos podem ser de barro, mas há um tesouro depositado dentro de nós. Há um tesouro depositado. Senta, 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 que eu quero pregar um bocadinho nesta noite. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Jesus, Ele declara que um profeta não tem honra na sua terra. E a palavra de Deus vai nos dizer que novamente volta a descer para Canaã. Ele estava na Galileia, agora ele vai para Canaã. Pastor, onde é que é Canaã? Canaã é onde ele principiou os seus milagres.
Eu acho isto interessante, pastor Pelembe, porque Jesus não está a ter feeling de voltar para lá onde rejeitaram a graça que ele carrega. Jesus está a ir para lá onde renderam com o primeiro milagre dele. Em capítulo 2 do mesmo livro de João, Jesus opera um milagre poderoso em Caná da Galileia. Eu sempre vou ter feeling de ir para um lugar onde fluir na unção e receber na dimensão. Quando Jesus operou na transformação da água para o vinho, até o mestre de cerimônia parou a festa, foi ter com o noivo, disse: isto aqui é outra dimensão, porque geralmente deixam o bom vinho para lá no final, mas aqui estamos a beber primeiro vinho logo ainda no princípio da festa. Que dimensão é esta? O milagre foi bem recebido. Naquele momento todo mundo olhou para Jesus e disse: nunca vimos um homem como este. É claro que Jesus vai ter moral de descer para um lugar aonde ele operou no sobrenatural e as pessoas receberam. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Fala mais alto. Sabe por quê? Deixa-me te dizer uma coisa: o que arrasta a graça de Deus, que Deus depositou no homem de Deus, não é somente a efusão do Espírito Santo na vida do homem, mas é a dimensão da expectativa do povo para o qual ele ministra. Eu vou repetir isto aqui: você pode pensar que não tem unção, enquanto não é que não tens unção, é a dimensão da expectativa do povo para o qual estás a ministrar. Existem lugares que podes operar e você mesmo pensar que não foi chamado para fazer nada. Há lugares que você pode ir operar e pensar que Deus não te chamou, Deus não te escolheu. O problema não é que Deus não depositou nada em ti, o problema é que você encontrou um povo que não tem expectativa. Jesus, ele desce para Caná da Galileia porque ele sabe que o povo tem em memória o milagre da água se transformando em vinho. E isso chama minha atenção, porque a fama se espalha de que Jesus está a voltar para aquele bairro, para aquela cidade onde transformou água em vinho. Sabe o que aconteceu? Um homem saiu de Cafarnaum, lá onde Jesus não fez muitos milagres. O homem saiu de Cafarnaum e veio para Galileia e disse assim: Jesus, o meu filho lá em Cafarnaum está doente. Espera aí, Jesus está a voltar de lá e não fez muitos milagres. Quando ele estava lá, ele não operou muitos milagres. Por quê? Porque vocês lhe desprezaram. Agora alguém está a entender que precisa ir aonde Jesus está, porque Jesus agora se encontra numa cidade aonde todas as dimensões da graça que ele carrega podem fluir naturalmente. Alguém que foi impedido de receber milagre lá na terra do desprezo subiu na sua carruagem e disse: porque eu quero receber alguma coisa. O homem chega em Caná da Galileia e ele prostra-se diante de Jesus e diz: Jesus, o meu filho está doente. Olha só como Jesus é misericordioso. Se fosse Dercy Martini, eu ia dizer: ancama na nili hala uni desprezari makamune achou-se zaningala o diabo yamukela cateco. Mas Jesus não é vingativo. Jesus sabe que esse homem só não viveu um milagre quando Jesus estava lá por causa da mente de desprezo e do espírito de familiaridade. Só que Jesus me chama a atenção por uma coisa: o homem não estava a pedir para Jesus fazer um milagre à distância. O homem disse: Pai, desce para Cafarnaum e cura meu filho. Jesus disse: descer para lá? Descer para lá? Eu não vou descer. Agora, uma única coisa vou te dizer: é só subir tua coroa e vai para casa, porque quando chegares lá, o teu filho já estará curado. Meu Deus, estou a sentir muitas pregações ao mesmo tempo. Preciso de graça para me manter na linha. Jesus diz: não vou voltar para lá. Por quê?
porque terra que não me honra me mata. Então não vou voltar para Cafarnaum. A única coisa que eu vou dizer é: meu pai, suba a tua carroça, volta para casa. Por quê? Porque a minha palavra é suficiente. Quando chegares lá, o teu filho já vai estar de pé. Aleluia. Deixa-me abrir parênteses para falar de algo muito forte aqui. Jesus não foi pessoalmente, mas a palavra dele chegou até lá. Diga: por quê, pastor? Se Jesus fosse pessoalmente, levaria horas para chegar. Por quê? Porque o corpo é limitado. Mas Jesus está a usar algo que não precisa de horas, não precisa de carro, não precisa de avião. A palavra não tem fronteiras. Jesus libera a palavra, e na hora que a palavra foi liberada, o milagre aconteceu. Levanta a mão, diga: Jesus, eu só quero uma palavra na minha casa, na minha situação. Eu só quero uma palavra. Agora olha aqui, o homem era tão criterioso que quando ele chegou a casa, ele fez uma pergunta: a que horas meu filho ficou curado? Disseram 7 da manhã. O homem olhou para o relógio. Por quê? Porque quando ele fez o pedido do milagre em Jesus, ele olhou a hora. Tenha fé de que eu preciso controlar a hora em que estou a fazer essa encomenda. Eu não sei se posso ajudar alguém nesta noite. Não é só abrir a boca e pedir. Marque a data, dia tal, de tal, de tal. Estou a pedir um casamento. Jesus! Alguém tem que entender as coisas no Espírito. Eu estou entrando no nível de ir ao culto com uma caneta e uma agenda, para escrever na agenda: dia 28 de janeiro. É isso, 28, né? Dia 28 de janeiro. Meu Deus e meu Pai, até data tal de tal de tal de 2026, anático fampai menengue. Jesus! Eles como saem na satiza e me encama numa data. O nosso Deus trabalha com horas e contadas. Vira para a pessoa do teu lado, diga: para de orar oração de adivinha. Seja específico. Olha para mim, o nosso Deus é específico. Quando Deus falou do céu para Moisés, ele não disse: Moisés, construa para mim um tabernáculo. Só, nada. Deus disse: Moisés, construa um tabernáculo, mas prepara Excel, prepara um computador aí, porque terás que anotar os detalhes. Lá vai, tem que ter o lugar santo, tem que ter o lugar santíssimo. Dentro do lugar santíssimo tem que ter uma arca feita de madeira de acácia e folheada a ouro. Em cima da arca tem que ter uma tampa chamada propiciatório. Em cima da tampa tem que ter 2 querubins com asas abertas. E depois a cortina tem que ser uma cortina feita de pano vermelho, roxo e azul, tão grosso que para puxar precisa de 12 juntas de boi. E a pessoa que deve entrar aí não pode entrar de calça com samantas e com Air Jordan nos pés, nada. O sacerdote terá que vestir um éfode de linho com um peitoral com 12 pedras preciosas, simbolizando as 12 tribos de Israel. É Deus a ser específico. Bartimeu estava sentado e ele estava a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus sabia que o miserável queria ver, mas Jesus virou para ele e disse: o que é que você quer? Eu não ando só a distribuir milagres. Você tem que ser específico. Nesta noite eu vou sair daqui enquanto encomendei bem a minha resposta e o meu milagre. Levanta a mão e diga: Senhor, eu só quero uma palavra. Alangutancama, são 7 horas. Se Jesus tivesse dito: vamos lá entrar dentro do carro e descermos para Cafarnaum, talvez ia chegar lá
enquanto o filho dele já morreu. Jesus disse: nada, eu não hei de ir pessoalmente, vou mandar algo que é mais rápido que eu. Há vezes que nós dizemos para as pessoas que nos ligam a pedir socorro em oração, a gente diz assim: vamos orar. A pessoa diz: pastor, me desprezou, devia vir aqui. Quem sabe na hora em que eu estou a tomar banho para sair de casa, há um espaço de tempo suficiente para Satanás sabotar. Mas se eu dobrar o joelho no mesmo instante, é bem possível que eu não tenha que vir pessoalmente, mas a palavra que não tem limite de espaço nem de tempo, ela vai voar. A palavra vai onde o teu corpo não vai. A palavra vai onde teu dinheiro não vai. A palavra vai onde teu whey não vai. A palavra, até você dar glória a Deus, não vou parar. A palavra vai aonde teu sugar daddy não vai. A palavra vai aonde tuas costas quentes não vai. Posso te dizer uma coisa: você pode ter costas quentes, mas quem tem palavra tem costas em chamas. Eu estou a profetizar que nesse 2026 você vai entrar num departamento que vão te perguntar quem foi as tuas costas quentes, para você entrar aqui e você vai dizer: costa quente é pequeno, eu tenho a palavra. As minhas costas não são quentes, as minhas costas estão em chamas, porque eu tenho a palavra. A palavra vai aonde as tuas ideias não vão. A palavra vai aonde teu diploma não vai. A palavra vai aonde os teus pais não vão. A palavra vai aonde as tuas curvas, minha irmã, não vão. A palavra vai aonde os teus six-packs, jovem, não podem chegar. A palavra vai aonde os teus pitos não vão, aonde as tuas pitas não vão. A palavra vai aonde os teus melhores amigos não vão. Jesus está a dizer: eu não posso ir contigo. Isso trata-se de limitação de espaço-tempo. Agora vou te dar algo que é atemporal. A palavra é tão perigosa que não há nada que faz ultrapassagem à palavra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, eu disse a minha palavra, a minha palavra, a minha palavra é tão poderosa, a palavra de Deus, que Deus olhou para o espaço e para o universo vazio e disse: haja! E no mesmo instante começou, no mesmo instante iniciou. Vira para a pessoa que ela diga: a tua resposta está na palavra. O teu casamento está na palavra. O teu milagre está na palavra. A tua surpresa para 2026 está na palavra. Agora olha para mim, segura um bocadinho aí, porque agora vai doer. Posso te dizer uma coisa? A palavra vai aonde o toque do teu profeta favorito não chega. A palavra vai aonde a chapada do teu profeta favorito não chega. A palavra vai aonde o sopro do teu profeta favorito não chega. A palavra vai aonde a rasteira do teu profeta favorito não vai. A palavra vai aonde os malabarismos dos teus melhores homens de Deus não chegam. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela só já é viva. As palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Jesus está a dizer para o homem: é só confiar na minha palavra. Vai para casa. Não é interessante isto? Que a palavra chegou primeiro antes do homem chegar. Não é interessante isto? Que Jesus não precisou entrar dentro do sepulcro de Lázaro. Ele só enviou uma palavra
Não era um pedido. Jesus não estava dizendo: Lázaro, o que achas de sair? Não, Jesus não pede autorização para a doença. 4 dias de morte significa que o corpo dele já estava em estado avançado de decomposição. Os bichinhos já estavam a comer os órgãos internos de Lázaro. É por isso que nem as próprias irmãs que queriam milagre disseram claramente que não iam suportar o mau cheiro. Jesus só disse: Lázaro, sai para fora. Se eu perguntar para um médico para onde é que foram os bichinhos, não vai me responder. Se eu perguntar para um médico para onde é que foi o mau cheiro, não vão entender. Mas uma coisa eu tenho certeza: Lázaro não saiu da tumba cheirando mal, ele saiu dali cheirando um perfume da nuca. Eu não sei se alguém está entendendo aqui. Eu não sei como é que tua situação se encontra agora, mas pela palavra, eu não sei como é que está a cerrar a situação, mas eu vim para te dizer que com uma palavra, o que cheirava mal vai cheirar bem. Talvez alguém está aqui, nem tua família não quer saber de ti, porque as próprias irmãs de Lázaro queriam que ele vivesse, mas não estavam preparadas para o cheiro. Há pessoas que têm uma vida tão mal cheirosa que até nem tua família não quer saber de ti. Eu vim para te dizer nesta noite que quando você crê na palavra, o que cheirava mal vai cheirar bem. O que cheirava mal vai cheirar bem. E o mais interessante é isto: quando Lázaro sai, Jesus diz: deixem ele ir embora. Deixem ele ir embora, porque aquele que Deus ressuscita, ninguém pode parar. Aquele que Jesus ressuscita, ninguém pode amarrar. Levanta a mão e diga: Senhor, eu só quero uma palavra. Senta, senta. Ele manda a palavra. Vai para casa. Agora imagina se fossem os crentes de hoje. Não me deu nada, nem me deu nada, só disse: vai, já está. Que pastor é esse? Eu só disse: pastor, estou a pedir vir para minha casa. O homem pediu Jesus, não pediu palavra. Pediu o quê? A minha pergunta é esta: estás preparado para vir aqui na expectativa de um toque e ter que voltar para casa só com palavra? É uma pergunta muito séria, porque muitos vêm para aqui e dizem: só pregam. Não, esse só pregam já é perigoso. E para ti, alguma coisa é mais power que palavra. Alguém disse para mim: pastor, por que não vendes água da torneira da igreja? Da torneira da igreja. Eu disse: não, porque Deus me disse que o que funciona aqui é palavra. Agora, se queres um lugar onde vão te dar garrafa da torneira, água da torneira na garrafa, a porta está aberta, mas aqui é palavra. Estás preparado para vir aqui esperando alguma coisa palpável? Abre a mão então. Isto aqui é para pôr embaixo da cama. Eu trouxe do monte. É a pedrinha da revelação. Are you ready? Estás preparado para vir aqui esperando alguma coisa para voltar contigo para casa? Porque ali até veio com um carro dupla cabine. Disse: ai para nunca na caia para aí Quimbanguananga. E Jesus estava ali em Canaã. Eu acredito que ele estava fazendo coisas dele. O homem chegou: Senhor, Jesus disse: vai lá para casa, já está curado.
Enquanto eu meditava nisso, Deus disse: estás numa geração muito perdida. A geração que eu estou é a geração que palavra só não é suficiente. Agora você vem, não crê na palavra, obrigado, e só te entregam a palavra, e não crês na palavra, voltas para casa vazio. Voltas para casa como? Voltas para casa vazio. Há um outro centurião que disse: Jesus, não sou digno de que entres na minha casa, somente envia uma palavra. E Jesus fez o quê? Enviou a palavra. E abre lá Salmo 107, versículo 20. Abre lá, abre lá, abre lá, abre lá. Estamos na quarta-feira da resposta. Diga, qual é a resposta, pastor? Vai para casa com teu milagre. Não. Será que estás a entender que you just have to believe in the word? Sometimes we are going to touch you, but sometimes there will be no touch. So, a minha pergunta é: estás preparado para o dia em que não vão te tocar? Voltares para casa e acreditares que mesmo assim something is going to happen. Eu fui à igreja, pastor, nem me tocou, nem me quimbou. A minha pergunta é: quantas vezes já te quimbaram e já caíste quantas vezes? Posso dizer uma coisa? Há um quimbanço mais powerful do que a mão do profeta. É quando a palavra te quimba. Errei versículo. Deixa o que é Salmo 107, versículo 20. Please, I need somebody who can read this. Diz o que? Minha memória ainda está saudável. Enviou o quê? Este versículo está diretamente conectado com a história deste homem. Jesus enviou o quê? Enviou a sua palavra. E o que aconteceu quando enviou a palavra? Enviou a sua palavra e os sarou. Espera, ele foi pessoalmente. Só fez o quê? Haja cura, haja casamentos, haja graduações, haja graça, haja crescimento, haja unção. Recebam carros, faculdade, viagens, visto, crescimento, casa, casamento, saúde, prosperidade, vitória, empresa, promoção. É palavra isso aí. Eu disse é palavra. Eu mesmo que estou a declarar essa palavra, tomo posse na minha vida. Vai acontecer. Eu disse vai acontecer. Se você quer dar um glória a Deus que chega até na tua casa. Certo? Agora, posso te dizer uma coisa? Essa coisa de palavra é tão forte que se o crente não usa, o diabo usa. É ou não é verdade? É verdade. Quando eu ainda era ímpio, tive a infeliz experiência de alguém me sugerir aos curandeiros. Ainda estava nas trevas, nunca tinha ouvido falar do evangelho. Então quando cheguei lá, aquela senhora disse: "Tecales, fui a chamba, mas como chamba que tenho canela." É para canela, é o canela de julaca. Então, quando eu me converti, eu disse que o diabo percebeu que o crente não conhece o poder. Porque lá disseram: "Ancamo chambaca, o se, o se bafi." Tipo, bafis que morreram solteiros. Estou a lhes pedir casamento. Estou a pedir carro. É pessoas que morreram sem chinelo. É um escândalo. Quem disse escândalo? É escândalo, não é? Mas nem escândalo. Tipo, estou a pedir comer bem, vestir bem, viver bem. Num pessoal que vestia pele de animais.
pode acontecer, sei que eles têm poder, é fazer de tudo para que eu não tenha nada que eles não tiveram. Eu descobri que o diabo descobriu um pine que o crente ainda não descobriu. Então, aquela senhora disse: Ancamo rambaca, saia desse dia cachorro. E naquela época, escuta, para passar em qual tem na vela. Sim, não quero deixar ela pegar lá. Eram minhas vibes, né? Passa no meio do hospital, em quase tem que ser uau. Só que é um paradoxo. Alguém diga comigo, paradoxo. Vano para banana eu vou sabe, mas não há perfume. Já menino, vão todos sama timba o cubo. Não, sim, espera lá, irmã. Qual irmã que pode se apaixonar por um gajo que está cheirando raízes? Geralmente vão se apaixonar por alguém que está cheirando um perfuminho bom, né? Mas o curandeiro diz: tola leite, vai estar com navega. Isso é paradoxo. É um paradoxo. É uma verdade. Então, eu dizia as palavras. Sabe o que acontecia? O contrário. O quê? O contrário. Quando eu me converti, eu descobri que o diabo não gosta de ninguém. O diabo não tem amigos favoritos. Não pensa. E eu descobri que ele se apropriou de um poder que Deus deu a nós. O poder de declarar coisas. Nomeie, declare e tome posse. É nosso lema como crentes. Nomeie, declare e tome posse. 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 O que é que eu vou nomear? Nomeie o casamento. Declaro que vou casar e tomo posse do meu casamento. Nomeio minha restituição primeiro andar. Declaro que vou comprar e tomo posse. Nomeio meu Fortuner, minha Range Rover, meu VX. Eu não sei o que você tem que me nomear, mas eu nomeio minha mega igreja com 30.000 almas. Eu nomeio, declaro e tomo posse em nome de Jesus. Se você crê, diga: Deus, sou uma palavra. Levante a mão que eu quero liberar uma palavra profética. Assim como Jesus disse para o servo do rei, eu digo para você: vai para a tua casa que o milagre já está feito. Vai para a tua casa que o milagre já está feito. Só para Satanás passar vergonha, dá aquele grito que só crente sabe dar. A palavra é tão terrível que não espera sair do culto. You don't need to. Tá vendo? Quem já ficou ansioso? Quem já dormiu no dia seguinte tem que fazer uma viagem que gostaria já de ter feito há muito tempo? Não vem sono, né? Posso dizer uma coisa? A palavra também é assim, é muito ansiosa, não gosta de esperar. A palavra basta ser liberada, ela só quer agir. Porque ela tem um poder criativo. E ela cria. Ela faz coisas acontecer. A palavra está circulando na igreja, só está à procura de pessoas que hão de acreditar. Sim, pessoas que hão de acreditar. Eu não vou terminar assim. Minha história não vai acabar assim. Não vou terminar como meus antepassados. Não vou terminar pedindo esmolas. Não vou terminar mendigando a atenção de pessoas. Não vou terminar vivendo de migalhas de carinho e amor. Nada. A minha história vai ser diferente. Para aquele homem era um filho na casa dele, mas para alguém pode ser um casamento, para alguém pode ser um ministério, para alguém pode ser uma graça, uma bênção, para alguém pode ser uma empresa, para alguém pode ser alguma coisa. Eu não sei o que é, mas tenho certeza que Deus está falando com alguém nesta noite. Deus está dizendo para você: eu te trouxe para este culto para te dizer: eu sou Deus da resposta, e a resposta vem com uma palavra. Aquele que crer viverá,
A palavra de Deus nos deixa claro que se nós crermos na palavra, things are going to happen. Liberamos palavra. Eu nomeio, declaro, este ano aqui, até junho, já temos terreno. Até. In fact, junho queremos lançar a primeira pedra. Lancei palavra. Agora posso te ajudar? Sabe por que tua vida anda assim? Porque só falas o que não queres. Da tua boca sai mais aquilo que você não gostaria que acontecesse do que aquilo que você gostaria que acontecesse. E vocês, como tem azar. E eu como tenho azar. Isso aqui é no azar, isso aqui. E aquele já escolheu o mês dele de azar. Porque aconteceram duas coisas consecutivas no mesmo mês, em anos diferentes. A pessoa diz, não, tem a minha combo. O new way, isso é a ninguém que achou o fundo. Para mim, todos os meses são meses prontos para alguma coisa boa acontecer. A partir de hoje, quando andares, irmão, mesmo estar a chover canivetes na tua vida, rasga um sorriso só para envergonhar alguma coisa. Não espere vencer na vida para envergonhar algumas pessoas e algumas coisas. Porque há pessoas que estão a pagar um preço muito alto para te ver cabisbaixo. Há quem está a pagar um preço muito alto para te ver triste. Há quem procura te investigar só para conseguir encontrar alguma coisa má na tua vida para ele ficar feliz. Há quem não dorme sem investigar até descobrir que achou é a fambi. Logo a tsumbuna achou a fambi quando ango refu. E depois o amo puna porque o postar achou o tome lá carrado. Vai comigo. Ele já vou postar. Seguido postar. Escuta. Se você postar assim, não está fácil. Você há de ver. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Experimenta postar. Deus é muito bom. Depois põe o emoji de sorriso. Me diga agora quantas pessoas vão lhe comentar. Ninguém gosta de saber que alguém está bem. Se experimenta postar. As coisas estão difíceis. E este ano aqui começou mal. Alguém vai dizer, o que aconteceu? E os que dizem o que aconteceu não estão preocupados em saber o que aconteceu. Querem subsídios para se alegrar, para contar para outras pessoas. Depois aquela que vai muito para a igreja estava a desabafar comigo. Parece que o marido lhe bateu. Agora experimenta postar. Também você brigou com teu marido, vai levar aquela foto do 14 de fevereiro, quando vocês saíram para ir tomar sorvete. Posta aquela foto, diga, o meu lar é uma bênção. Depois me diga quantas pessoas vão vir dizer, eu não quero ajudar aqueles que não querem me ver bem. É para não apanhar em rede e não entender o que está acontecendo. Somente eu e meu Deus vamos saber. Não pode vanwa switiva swa ku xantara hi tsheke wena. Não pode vanwa switiva swa ku wena u nyosanga. Tem que siku ni siku va ku languta va ku aquela ali é a pessoa mais rica do mundo. Você sabe que as coisas não estão bem, mas ninguém precisa saber como está a tua situação. Quer dizer, todo mundo na tua zona sabe que não trabalhas. Porque sempre eu uma machinela. E a casa de banho? Nisquaneta? Nada. Chamba. Chamba la peruca. Tchalanhana pó. E batom. O coma bolsa. O ia padaria. Ele satana para uma rede. E já como renderissa. Não pode haver um movimento aí,
não pode abona kuchona kahina. Sabe de uma coisa? O maior profeta da tua vida não precisa vir da Nigéria. Você é o maior profeta da tua vida. Começa a profetizar. Abra a tua boca e diga: eu sou uma bênção, minha casa é uma bênção, minha família é uma bênção. A palavra. Escuta, vamos achar um zaga lixo. Tem que pensar que vou amba dieta. As coisas não estão bem, emprego não está a dar, as coisas estão difíceis, mas as pessoas têm que pensar que estou a fazer dieta. Mas não, olha lá, ela baixo tiva em quase maleância. Nada. Tem que ir lá, vai pensar, do jeito como está vestido, aquilo não é falta de comida. Aquela ali está numa dieta, é o tal do Monjaro. Enquanto não é Monjaro, é falta de mar. Só que eu não posso dar ao inimigo o luxo dele assistir filme. 2026 só vão assustar. Pastor, eu não entendi. Você veio aqui para receber uma palavra. Eu não sei, são pessoas daqui à frente que estão a receber. Lá atrás, afinal, quem vai receber? É isso que eu estou a declarar. Estou a dizer: volta para casa com uma palavra. Aquilo que estava dando errado, assim diz Deus. Se prepare, porque coisas vão começar a dar certo. Coisas vão começar a dar certo. Deus vai começar a se mover ao teu favor e grandes coisas vão acontecer. Para de andar de cabeça baixa, para de andar desanimado, para de viver sem força. A partir de hoje, levanta a cabeça, coloca um sorriso nos teus lábios. Satanás tem que passar vergonha. Sente. Alguém há muito tempo, quando ainda éramos malta 60, quando éramos 60 aqui na igreja, era like uma grande conferência. Quando éramos 60, grande conferência, com presença internacional. Quantas pessoas? Mas nem 60 pessoas. Alguém saiu da igreja e disse: não há nada ali. Não há nada ali. Se tem uma coisa que eu sempre amei, é que eu nunca interpretei saída como sinal de que Deus não está comigo. Eu sempre interpretei saída como sinal de que meu Deus é tão grande que essa pessoa nem conseguiu lhe discernir. Oh, Rimonde Cassuvelemai. Elias esperava ver Deus no terremoto, esperava ver Deus no fogo, esperava ver Deus. Deus não apareceu no fogo. A Bíblia diz que soprou uma brisa suave e Deus estava lá. Deus era tão grande que Elias não conseguia lhe discernir. Para ele precisava desses sinais gritantes. Então Deus trabalha contigo assim, de uma forma que no princípio Ele não vai deixar muito visível que Ele está contigo, para que saiam todos aqueles que não devem estar contigo. Então não foi término de namoro, foi seleção divina. Camonte brasivoleataka. Não foi término de namoro, foi seleção divina. E se tem uma coisa que eu nunca quis fazer, eu nunca quis atrapalhar a limpeza de Deus. Quem já ficou irritado aqui? Vamos mana nyima nkwela nhlaka kulula. Vamos mana imana nga tshama kwata nkama kukula ka ndlwini an'wana nghena ni mashinela ya misava. Swa kwatisana swo. Porque o tlhelisa ndlwini leswi wena u humesaka.
Então Deus também fica irritado quando você traz de volta para dentro a poeira e o lixo que Ele está a varrer para fora. Deixa Deus fazer limpeza na tua vida. Deixa Deus fazer limpeza. Há términos de relacionamento que não são términos, são limpezas. Aí eu falei para o pastor Luiz, eu disse: pastor Luiz, já notaste que sempre que alguém nos diz que não temos Deus e nos abandona, a igreja cresce mais? Sim, porque existem pessoas que são obstrutores de novas dimensões. Há pessoas que nos dificultam de entrar noutra esfera. Às vezes Deus vai fazer porque parece que está a sabotar, mas está a direcionar. Hello? Senta um bocadinho, senta um bocadinho. Desculpe lá a falta de ética. É culto de quarta-feira, né? Estou perdoado, né? Obrigado. É o vosso pastor. Vira a pessoa que eu amo esse pastor. Então, Deus às vezes vai fazer, parece estar a demorar coisas. Tenha paciência. Ele sabe o que está fazendo. Uma irmã foi na igreja. Ela é da igreja. Foi pedir oração. Orem por mim. Foi meter visto para ir para os Estados Unidos. Aí foi pedir na igreja para orarem por ela. Orou-se, John. Em nome de Jesus, entramos na embaixada dos Estados Unidos. Tocamos no cônsul. Ungimos o passaporte no espírito. Orou-se. Depois entrou-se no nível de cancelar espíritos. Você que sentou nesse passaporte, Chana, fire, catch fire. Depois de um tempo ela foi e negaram o visto dela. Não foi. E o pastor disse: epá, Deus fez o que é certo. Ela não viajou, o sonho dela era ir para o stage. Não deu certo. Então, passou o tempo. Entrou um irmão na igreja, começou a cultuar. E no fim do culto, um dia estava a chover. E ela pediu boleia no carro daquele irmão. Então subiram ali, enquanto conduziam para casa. O irmão estava a olhar do retrovisor para aquela irmã. E olhava. E nasceu uma química. Começaram a se apaixonar. Só que a irmã não queria casar, porque o sonho dela gostou do cara, mas não podia casar, porque o sonho dela era stage. Só que o love às vezes mete sonhos na gaveta. Não me olha com cara inocente. Estás aqui, estudavas, mas paraste por causa de engravidar. Posso pregar nessa igreja? Sente. O love começou a fluir. Casaram. Aquela irmã teve certeza de John, já stage, acho que está sabendo como a África, uma chapa. Só que o marido foi promovido no trabalho para um cargo em que ele teria que viver nos Estados Unidos. Não estou a falar coisa inventada, é coisa real. Até hoje estão a viver nos Estados Unidos há anos. Agora me diz uma coisa: o não de Deus é bom ou não é bom? Vira para a pessoa e ela diga: não sabes o que Deus está a fazer. Creia na palavra e tenha paciência. Agora imagina se aquela irmã fosse eu e você. Não deu certo para os Estados Unidos, deixa-me lá ir para... Escuta, eu sei que Deus está fazendo alguma coisa. Eu sei. Eu estava conversando com o pastor e disse: amor, eu sei que Deus está fazendo alguma coisa quanto à compra do terreno da igreja.
God is doing something in the spirit. Anjos já foram, angels has been deployed to work on our behalf. Anjos já foram comissionados para trabalhar ao nosso favor. O que eu sei que muito em breve, o que é não será mais, e o que será jamais foi visto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, sangue do Cordeiro. Se você crê, diga: vai acontecer.